Pais amados, tudo bem? Estamos aqui nessa região do Porto, abençoado aqui, meditando um pouco na palavra. E hoje eu quero trazer para você sobre algumas ações que nós como missionários nós podemos fazer no nosso caminhar na vida com Deus, que pode simplesmente construir um futuro sem esperança para nós. É complicado isso, porque nós caminhamos segundo a esperança, aquilo que vem ao nosso coração, aquilo que a palavra que o Senhor nos dá, a vida com Deus, que nos dá esperança do desenvolvimento, do crescimento, do alcance, de construir alguma coisa para o futuro. Nós podemos fazer, se você errar em determinados pontos, você faz tudo errado. Você começa a construir toda uma caminhada sem esperança nenhuma. O texto que eu quero meditar, eu vou tomando meu tereré aqui, tá? Por favor, você já sabe que eu... O texto que eu quero meditar está em 1 Crônicas, capítulo 16. Eu não vou ler aqui, por mais que eu estou com minha Bíblia aqui, mas eu já estava lendo. Eu quero apenas trazer para você. Um rei chamado Baasa, ele começou a construir uma cidade chamada Rabá. Eu estava lendo na Bíblia espanhol, tá? Eu leio na Bíblia espanhol. Se eu trocar nome aqui, por favor, vocês me perdoem. Mas ele construiu essa cidade chamada Rabá. E a intenção dele era construir essa cidade e fechar espaço ao rei Asa. Baasa, ele entrou, o rei Asa já era rei há 36 anos. A Bíblia diz que no ano 36 de Asa, Baasa entra e começa a fazer esse tipo de coisa aí. Então é impressionante, né? Como que... Estou escutando zoada aqui. Aqui. Essa paisagem que é abençoada aqui, mas o pessoal está trabalhando aqui do outro lado, aqui da minha frente. Vamos lá. Mas é impressionante como que pessoas se ocupam só. É claro que para ele era uma estratégia. Baasa era rei de Israel, Asa, rei de Judá. Para ele era estratégia, né? De guerra, de aquela coisa toda, um rei. Política. Você já não entende como é que é o negócio, né? Política. Então, ao invés de a pessoa construir algo que venha produzir, o camarada está construindo algo para poder frear o desenvolvimento do outro. Querido, você pensa que não tem gente assim? Você pensa que não tem pessoas que se levantam apenas pensando em fazer o que fazer para o que eu posso fazer para frear o que ele está fazendo? O que eu posso fazer para atrapalhar o que ele está fazendo, em outras palavras? Com certeza, na nossa caminhada, na vida em missões, na vida no campo, sempre vai aparecer pessoas assim. Isso na nossa família também, tá? Nos familiares. É triste falar, mas Jesus falou que os inimigos do homem seriam da sua própria casa. Então você tem muito mais gente que olha, ao invés de reconhecer o projeto que Deus tem na sua vida, pessoas que muitas vezes dos seus familiares ou da própria sua igreja, que ao invés de reconhecer o propósito de Deus na sua vida, essas pessoas elas se colocam numa posição de frear o que você está fazendo. Elas se ocupam nisso aí. É impressionante. Isso desde a Bíblia existe, a gente vê exemplo na palavra de Deus e na nossa vida você vai encontrar também, tá? Não se assusta não. Mas o que aconteceu foi o seguinte: Asa, para tentar resolver aquela situação, ao invés dele orar, ao invés dele buscar o Senhor como ele fez das outras vezes, não. A Bíblia diz que ele vai lá, pega todo a prata e pega o ouro da casa do Senhor e ele paga o rei da Síria, Ben-Hadad, para poder atacar Baasa, política, para atacar Baasa e para que Baasa possa deixar de fazer aquela situação. Quer dizer, o camarada já está agindo numa atitude de carnalidade. Vou falar de Baasa em relação a Asa. Aí Asa reage numa carnalidade. E olha o que ele faz, ele profana. No texto fala que Asa, ele profanou o templo, porque ele vai lá no templo, ele pega o ouro e a prata, ele tira o ouro e a prata do templo, que era algo que era consagrado ao Senhor, e ele entrega nas mãos de Ben-Hadad, né? E aí a minha pergunta é o seguinte: resolveu o problema? Aí fica uma grande lição para nossas vidas. Resolveu o problema? Não. E aqui é uma coisa que é o seguinte: se você tem uma ação de carnalidade contra você,
E se você reage com carnalidade, normalmente você cria um outro problema. Você vai continuar com o primeiro problema e você vai criar outro problema. Quando existe uma intervenção de Deus naquela ação, a coisa termina ali. Deus age, terminou ali. Agora, quando existe uma carnalidade em relação à sua vida e você reage na carnalidade, você vai criar outro problema. A palavra de Deus fala nesse mesmo capítulo 16 de 1 Crônicas, e no versículo, lá pelo versículo 17, diz o seguinte, que o Senhor ele falou, olha, por que você pagou o rei da Síria, Ben-Hadad, para lutar contra Baasa? O rei da Síria, ele escapou das suas mãos. Amado, eu fiquei pensando aqui bastante nesse texto. Deus tinha um propósito para Baasa, para Asa, né? Deus tinha um propósito para o rei Asa. O rei Asa estava construindo, o rei Asa estava cuidando do reino, o rei Asa estava fazendo uma série de atividades que correspondiam a ele como rei, mas existia um propósito. Deus queria usar o rei Asa para colocar freio em Ben-Hadad. A gente vê isso aí. E você vê que porque ele pecou naquele determinado ponto, que foi o ponto de deixar o rei Ben-Hadad fugir, ele ao invés de lutar contra o rei, ele foi pegar o dinheiro, a prata e o ouro. A palavra de Deus fala que ele pega a prata e o ouro do templo e ele usa para pagar Ben-Hadad. O que vai acontecer? A palavra de Deus fala que o Senhor chega e fala assim, ó, porque você pagou ele, agora ele fugiu das suas mãos, ele escapou das suas mãos. Então, qual que é a moral da história? Que ele fez todo um trabalho, ele criou todo um projeto, ele arquitetou se livrar de um problema, mas na realidade ele era criando um futuro para ele, algo que não tinha futuro para ele, vamos dizer assim, né? A palavra de Deus fala que o profeta chegou, corrigiu o rei Asa, fez a correção do rei Asa, e o Senhor falou o seguinte, olha, o teu reino, ele praticamente, aqui o projeto de Deus na tua vida, ele acaba aqui. O Senhor poderia dar um futuro brilhante para o rei Asa, mas ele peca no propósito que Deus tinha para a vida dele. Então isso aqui é bastante interessante para que nós possamos tomar consciência, você possa tomar consciência de que você pode construir um futuro de bênção para o seu projeto, no seu projeto, ou você pode simplesmente entrar em pecado, tomar uma situação de pecado. Isso normalmente acontece quando vem uma ação de carnalidade à sua vida, contra a sua vida, né? Você vê pessoas que se levantam contra você com carnalidade e há uma reação, muitas vezes você acaba pecando. E pecando trazendo prejuízo ao propósito de Deus para a sua vida, tá? E o que vai acontecer é o que aconteceu com o rei Asa. O profeta vai chegar e vai falar, ó, o profeta aqui, não estou dizendo que para você ou para mim vai vir profeta, mas muitas vezes é minguado ali completamente aquele projeto. Você poderia ter um projeto você pode, né? A pessoa que faz esse tipo de coisa, não estou dizendo você diretamente, mas pode ter um futuro de bênção, mas se não tomar cuidado, simplesmente para ali, estagna ali, não vai. Tem muitos deles que até começam a declinar e simplesmente acabam, tá? Então, amado, eu deixo essa palavra para você, tome bastante cuidado. Eu acho que eu citei errado, né? Eu citei 1 Crônicas 16, é 2 Crônicas 16, tá? Por favor, eu acho que eu citei umas 2 vezes 1 Crônicas 16, mas o texto está em 2 Crônicas capítulo 16. Tá? Tome bastante cuidado. O rei Asa tomou uma atitude errada e aquela atitude foi uma construção para simplesmente ele perder o futuro ali do seu projeto, o futuro do trabalho que Deus tinha para ele. E a gente sabe que tudo isso que está escrito nas Escrituras é para a nossa lição, tá? Para que nós possamos aprender e fazer a nossa vida, construir a nossa vida da melhor forma, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, até mais.